Fala galera, beleza? Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para o 9º ano do ensino fundamental. Antes do tema da nossa aula de hoje, temos uma aula especial hoje, fiquem ligados aí. Vamos aos nossos recadinhos importantes. Primeiro recado importante, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando o seu conhecimento e marque a sua presença. E muito importante também, tire dúvidas com os professores de vocês. Se porventura você não tem acesso às salas virtuais, procure sua escola e retire as atividades impressas. E para hoje o tema da nossa aula é retomada de conteúdos do segundo trimestre, é isso mesmo. Ó, enquanto eu vou falando aqui, ó, vai ouvindo e corre lá, pega o material que você tem acumulado aí do trimestre, suas anotações, traz o livro didático, né? Traz o seu conhecimento aí, e se prepare para uma aula de retomada de conteúdos, beleza? Vamos aos objetivos da nossa aula. Vamos retomar alguns conteúdos essenciais previstos nos descritores da Prova Paraná 2020, matriz de referência, a disciplina, né, a geografia, e como nós vamos fazer isso? Através de questionários e exercícios com respostas comentadas, certo? Vocês já sabem bem a importância da Prova Paraná, vocês vão realizá-la em breve, né? É um teste, um desafio ao conhecimento de vocês, né? Ela vai mostrar, né, para o Paraná o nível da educação escolar do nosso estado, isso é importantíssimo, realizar a Prova Paraná e estar preparado para ela. Então nós vamos fazer questionários e exercícios baseados nos descritores. Ok? Vamos relembrar rapidinho, né? Na nossa aula anterior, nós falamos sobre condições de vida e desigualdades na Ásia, né? A preocupação do Banco Mundial com esse abismo social que a gente encontra aqui nas áreas urbanas, né? Isso pode trazer algum tipo de revolta até. Digo a vocês que existem dois tipos de pessoas no mundo. Tem as pessoas que não comem e as que não dormem. E não dormem porque têm medo dos que não comem. Então eles têm medo de um conflito aqui entre classes sociais, isso pode acontecer. Beleza, pessoal? Então vamos em frente. Lembra, já falei no início, nós vamos usar questionários e exercícios para fazer a nossa retomada do segundo trimestre. Cada questionário e cada exercício vai ter o número do descritor aqui, né? O nosso primeiro questionário está aqui no descritor 07, beleza? Então, são conteúdos que vocês já trabalharam, que está aí na memória de vocês, você já tem algum material acumulado que vocês podem trazer agora para a aula, beleza? Então vamos em frente. Número 1. Na Turquia, onde vive a maioria desse povo, seu idioma é proibido e cerca de 10 mil deles estão presos por motivos políticos. Na década de 1990, milhares deles foram mortos por armas químicas lançadas pelo ex-ditador Saddam Hussein no Iraque. Estamos falando de qual povo? Letra A, dos Inuits, letra B, dos Tuaregs ou letra C, dos curdos? Vai lá, questionário, reloginho na tela para vocês. Vamos lá, pessoal, essa é fácil, né? Um povo que habita a Turquia, onde vive a maioria desse povo, vive na Turquia. O idioma é proibido. Eles estão presos por motivos políticos, né? Foram massacrados, milhares deles, por armas químicas lançadas pelo ex-ditador Saddam Hussein no Iraque. Estamos falando dos curdos, né? Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre isso. Antes da gente falar especificamente sobre os curdos, vamos relembrar aqui alguns conceitos importantíssimos para a geografia, os conceitos de território, estado e nação. Território pode ser considerado um espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. A configuração, a composição de um território pode ser feita através de acordos, de invasão, de conflitos armados ou não, de compra e venda, né? Tem várias formas de se constituir um território. O Estado, um conjunto de instituições públicas que administra um território, uma porção do espaço geográfico, procurando atender os anseios e interesses de sua população. Basicamente, o que é o estilo de política, a categoria, o tipo de política que é praticado nesse território. Nós temos diversas formas de governo, né? E a nação, que é a união entre um mesmo povo, com um sentimento de pertencimento e de união entre si,
com culturas semelhantes. Aqui a gente pode usar muito bem o espaço brasileiro, o território brasileiro, né? Nosso território foi constituído, foi configurado aí através da colonização. O nosso Estado, nosso governo é presidencialista. Nós somos a nação brasileira, nós nos sentimos pertencentes ao território brasileiro, né? A gente se sente brasileiro, porque nascemos aqui no Brasil, e da união entre o nosso povo e das nossas diferentes culturas semelhantes. Nós não temos a mesma cultura exatamente. Regiões do Brasil têm uma cultura semelhante. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre os curdos, que tem um mapa da ocupação da área habitada pela população curda. Eles têm uma característica importante. Eles são uma nação, eles têm um Estado, têm um sistema de governo, mas eles não têm um território. Então eles habitam parte da Turquia, a maioria deles, 16 milhões de pessoas, e os outros 14 milhões, eles são aproximadamente 30 milhões de pessoas, ocupam territórios da Síria, do Iraque e do Irã. E nos anos 90, o ex-ditador Saddam Hussein, que foi abatido, foi morto, né, pelo exército americano na guerra do Iraque, ele atacou os curdos e matou milhares deles com armas químicas. Esse ditador Saddam Hussein, né, ele ficou muito famoso por ser um déspota, um ditador tirano, né, um assassino cruel. Então temos os curdos. Aqui no Brasil temos uma situação parecida com a nação Yanomami, né, no norte do Brasil, que não tem uma população, os Yanomamis, né, são uma nação, tem um sistema de governo tribal indígena, mas não tem um território ainda delimitado. Vamos lá, ao nosso segundo exercício. Agora vamos tratar aí do descritor número 16 da prova Paraná, tá? Escreva sobre as características geopolíticas do Oriente Médio. Antes de eu mandar o reloginho para vocês, lembre do seguinte: o que é a geopolítica? São todas as relações políticas, a economia, como são as relações com outros países. A geopolítica é esse segmento da geografia que trata desses assuntos aí, tá? Então vamos lá, reloginho na tela para vocês. Vamos lá, pessoal, estamos de volta, então vamos à resposta comentada aí do exercício número 2. Escreva sobre as características geopolíticas do Oriente Médio. Na nossa última aula, né, sobre as condições da Ásia, a gente falou um pouquinho sobre a geopolítica do Oriente Médio. Vamos ver o que temos aqui, ó. Localiza-se em um ponto estratégico entre a Europa, a Ásia e a África. Infelizmente tem a presença lá de conflitos internos que são políticos ou religiosos. O interesse internacional em petróleo e gás natural também traz uma configuração e uma reconfiguração desse território aí muito frequentes. E os regimes ditatoriais, né? Nós temos os califados lá. São pessoas que o poder vai passando hereditariamente, e aquelas famílias vão dominando o território por séculos. E aqui vamos à nossa resposta comentada. Então nós temos lá a característica da geopolítica: comércio internacional de gás e de petróleo. Isso traz uma configuração do espaço geográfico totalmente diferenciada. Os poços de extração, toda a estrutura que é montada para atender a retirada do petróleo. Os conflitos, né, no Oriente Médio, a reconfiguração desse território também é feita através de guerras, de conflitos, é um modo de reconfigurar o espaço geográfico. E a posição geográfica aqui, né? Você tem acesso à à África, está no continente asiático e tem um acesso ali também à Europa, ponto estratégico, né? Tanto para escoamento de mercadorias ou estratégico militarmente também. Beleza? Vamos ao exercício número 3. Quais motivos levam imigrantes à Europa e quais as origens desses imigrantes? Lembra lá dos imigrantes ilegais na Europa? Vamos ver o que vocês conseguem escrever lá. Beleza? Reloginho na tela aí para vocês. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver a resposta do exercício número 3. Já é do descritor número 17. Vou falar um pouco aí sobre os motivos que levam imigrantes à Europa e quais as suas origens. Então vamos lá, alguns motivos. Os principais motivos: a crise socioeconômica,
nos países pobres do norte da África e da América Latina. E, para nossa surpresa, incluindo também brasileiros que procuram a Europa, principalmente a França, né? O estilo de vida francês. Os brasileiros procuram imigrar para a França ou outros países da Europa. Portugal também é muito procurado pelos brasileiros. Aí tem o problema da imigração ilegal. Milhares de imigrantes ilegais entram na Europa, causando problemas para os governos dos países europeus. Um dos países que é a porta de entrada dos imigrantes, ou era, na verdade, eu vou atualizar essa informação para vocês, dos imigrantes ilegais, era a Itália, né? Porque o salto, a ponta da bota da Itália, ela adentra o mar Mediterrâneo, uma península, né? Então existia essa migração pelo Mediterrâneo, a porta de entrada era a Itália. Mas a Itália reforçou as bases militares ali, não permite mais a entrada dos imigrantes. Agora eles estão entrando mais pela Espanha. Eu trouxe um infográfico aqui para a gente fazer uma análise dessa imigração. Esse aqui é de 2017, dados de 2017. A imigração via Mediterrâneo, via mar Mediterrâneo, que é a fronteira entre a África e a Europa. Olha lá, 13.500 imigrantes foram resgatados entre janeiro e abril de 2017. 13.500 pessoas resgatadas. 1.600 morreram durante travessias ilegais no ano de 2015. 35 mil imigrantes do norte da África, ali bem próximo da Europa, entraram na Europa em 2015. 35 mil pessoas. 218 mil imigrantes do norte da África entraram na Europa o ano passado, no caso seria 2016. E 3.500 morreram no mar Mediterrâneo durante o ano de 2016. Essas travessias elas são extremamente perigosas, porque as embarcações são embarcações improvisadas. Alguns imigrantes chegam a tentar navegar com banheiras, com qualquer recipiente, qualquer coisa que faça com que eles consigam atravessar, constroem boias improvisadas. Nós temos aqui a imagem do imigrante ali numa situação difícil, ali, quase se afogando, ou constroem barcos com situação precária e colocam centenas de pessoas nos barcos que acabam à deriva, acabam morrendo no meio do caminho. E por que isso é um problema para um país receber imigrantes ilegais em grande quantidade? Para a Europa, o território é reduzido, né? Tem um território pequeno, né? E não pode atender a demanda da chegada desses imigrantes. São muitas pessoas chegando. E os imigrantes vão competir com a população local por emprego, né? Por moradia, por espaço geográfico. E a Europa tem pouco espaço. Mas justifica-se explica-se, na verdade, essa migração, essa tentativa de entrada na Europa dos africanos, muito pela descolonização também, né? Os povos africanos ficaram sem uma política definida, a maioria dos povos africanos está em conflito por disputa de poder interno, quem vai governar o país ou vai ser governado, né? E, infelizmente, eles vão em busca de uma qualidade de vida melhor, de emprego, né? E isso causa um problema. E na Europa, um dos problemas também graves é a xenofobia, é a aversão aos estrangeiros, são os ataques feitos aos imigrantes pela população europeia. Aqui um outro exemplo também de geopolítica, de movimentação de pessoas, a imigração ilegal para os Estados Unidos, né, que parte do México. Agora, uns anos atrás, 2018, né, saíram em uma caravana, milhões de pessoas da América em direção aos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos até cogitou a hipótese de construir um muro, né? Existem já alguns lugares onde existem as cercas, né? Aqui na cidade de Tijuana, no México, os Estados Unidos tem uma cerca, e aqui a caravana, essa caravana que saiu da América do Sul e América Central, invadindo o território americano. Vamos lá, nossa quarta questão, um questionário aí, trazendo uma notícia, você já conhece essa notícia, né? Eu trouxe, né, na aula. Uma guerra fria está emergindo no Ártico e os Estados Unidos estão ficando para trás. Isso é uma reportagem da Gazeta do Povo. Qual o principal motivo desta guerra que ainda envolve China e Rússia, né, do descritor 18 da prova Paraná? São as reservas energéticas, potencial industrial ou preservação ambiental? Reloginho na tela, a gente já volta aí. Vamos lá, o questionário, rapidinho, temos uma notícia aqui.
Uma guerra fria está emergindo no Ártico e os Estados Unidos estão ficando para trás. Qual o principal motivo desta guerra que ainda envolve a China e a Rússia? É a busca por reservas energéticas, pelo potencial industrial ou pela preservação ambiental? Tá? Resposta, sim. É a busca por reservas energéticas, né? Na aula que nós tivemos sobre a geografia do Ártico, né, a gente trouxe a informação aí para vocês que as reservas energéticas lá são gigantescas. Nós temos aqui o mapa político, né, do Ártico, a divisão política, aqui o Círculo Polar Ártico, é onde eu tenho a região do Ártico. Então tem países como o Canadá, a Rússia, Noruega, Suécia, Islândia, todos esses países, os Estados Unidos com o Alasca, né, tem uma porção do seu território na região do Ártico e é uma área de interesse internacional por conta das reservas energéticas. Olha só, o Serviço Geológico dos Estados Unidos calcula que o Ártico abrigue 1/4 das reservas de petróleo e gás do mundo que ainda não foram descobertas. Desde a década de 90, lá 1996, foi criado o Conselho do Ártico. Esse organismo coordena as políticas regionais ali entre os países que têm o território na porção do Ártico. E esses países estão já se preparando militarmente para uma provável disputa por essas fontes energéticas. A disputa seria qual? Aqui nós temos aliados dos Estados Unidos, né, e temos a Rússia e a China que também vão se envolver, vão tentar tirar proveito dessas reservas, né? Então começa mais um prenúncio de um conflito aí, né? Pode ser que não seja um conflito armado, mas a realidade é que esses países estão se preparando para isso. Por conta do quê? Fontes energéticas, reservas minerais. Vamos lá, para o descritor 19, vamos a mais um exercício. Escreva de que maneira algumas atividades de exploração de recursos podem gerar impactos ambientais. Beleza? Reloginho na tela para vocês. Aí, galera, estamos de volta para a correção aqui da nossa quinta questão, que é um exercício. Vamos fazer a leitura aí novamente. Escreva de que maneira algumas atividades de exploração de recursos naturais, dos recursos naturais, podem gerar impactos ambientais. Vamos ver de que maneira. Então, eu trouxe uma resposta aqui para vocês, né? Eu fiz questão, separei aqui alguns setores da economia. A sua resposta não precisa ser necessariamente essa, né? Se ela tiver nesse sentido aqui da exploração, não precisa ser igual à resposta que está aqui do professor, né? Você vai buscar aí na sua memória, né? Acionar o gatilho da sua memória, reunir o material que você tem para tentar responder, né? Então, eu separei aqui, ó, o primeiro e o segundo setores da economia. Qual é o impacto que eles causam? O primeiro setor, lembra? Agricultura, pecuária e extrativismo. O extrativismo, a agricultura é dividida em agricultura de subsistência e o agrobusiness, extrativismo, animal, vegetal e mineral, né? O que a exploração de recursos naturais nessas atividades podem gerar de impacto? Desaparecimento dos habitats essenciais para a fauna e flora, retirada de vegetação, poluição de rios, né? Isso vai culminar com a extinção de espécies, retirada de mata nativa, poluição do solo, né? Outro dado aqui importante, gravíssimo também, 33% do solo do planeta está degradado em níveis de moderado a alto, devido à extração, né, acelerada desses recursos naturais, sem um manejo sustentável, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas soluções, então? O que poderia ser feito para que essas atividades gerassem menos impacto? Preservar o capital natural, preservar o que ainda temos de nativo. Restaurar ecossistemas deteriorados, né? Trabalhar na reconstituição, no reflorestamento, na despoluição dos rios. Conter a perda dos habitats prioritários. O que é um habitat prioritário? Os mangues, né? O encontro ali do rio com o oceano, que é um estuário para as espécies marinhas. A proteção das nascentes, da mata ciliar. Expandir a rede global dessas áreas protegidas, tornar mais áreas de proteção ambiental. Melhorar sistemas de produção, né? Fazer aquela cadeia de produção inovadora, respeitando os elementos naturais, né?
Aqui a nossa parte, reduzir, desculpa pessoal, mas com a imagem ali, mas eu vou ler para vocês, tá? Reduzir consideravelmente os objetos materiais e os recursos que nós utilizamos na nossa vida, no nosso consumo, né? Diminuindo também os resíduos que nós vamos gerando nessas cadeias produtivas, desde a extração da matéria-prima até o destino final, que é o lixo, o resíduo sólido, né? Gerenciar os recursos que nós temos de modo sustentável e aumentar a produção de energia limpa, de energia renovável. Aqui eu trouxe para vocês a imagem do manejo florestal sustentável. É uma prática uma técnica já não é tão recente, já é antiga, né, do manejo de floresta, para você fazer a retirada de madeira. Como que funciona? Ela também tem objetivo econômico, lógico, para gerar renda, né, mas também tem objetivos socioambientais. O manejo florestal sustentável, ele respeita os mecanismos de sustentação da floresta. Para vocês terem uma ideia, vou voltar aqui nessa imagem, são delimitadas as áreas e é feito um levantamento das espécies que tem nessa área. E escolhe-se a espécie que tem maior abundância e vamos retirar essa, que tem mais quantidade, tem mais representantes. É feito o cálculo da onde a árvore, para que lado ela vai ser derrubada, para que ela não acabe atingindo mudas de espécies nativas importantes. Por que ele não é muito praticado? Porque ele custa caro, né? Infelizmente, ainda é mais fácil derrubar a floresta sem fazer distinção de espécie, depois selecionar a madeira e aproveitar no destino que se acha necessário, né? Então, esse manejo florestal seria muito interessante, trabalhar com várias espécies madeireiras, né? Tirar o que tem de mais, trabalhar com outros produtos que não seja a madeira, né? Trabalhar com os frutos. Você pode fazer turismo em região de floresta, tem uma série de atividades, né, que podem gerar renda e não agridem a floresta. Vamos lá? Agora vamos para o descritor número 25, tá? Seria a questão nossa número 6. Vamos lá, quais são as regiões mais habitadas do continente europeu? Você vai justificar a sua resposta, esse quiz vai além, hein? Estabelecendo as relações com os domínios naturais da Ásia. Veja o desafio, hein? Ocupação, assentamento humano, com base em domínios naturais. Então, qual é a região mais habitada? Os planaltos ao norte, as áreas litorâneas ou a região centro-ocidental? Vai lá, reloginho na tela para vocês. Aí, pessoal, estamos de volta, então vamos à correção da nossa última questão, um questionário aqui. Quais são as regiões mais habitadas do continente europeu? Justifique sua resposta estabelecendo relações com os domínios naturais. Tá bom? Vamos à resposta correta. É isso aí, a região centro-ocidental. Então, na resposta comentada, nós vamos confirmar isso aí. Temos aqui um mapa político da Europa, né? Então, calcular aqui mais ou menos o tamanho da Europa, dividir lá o centro e vir para o lado ocidental, que é o lado oeste, onde encontraria grande parte da população europeia. No nosso mapa de população urbana, de aglomerados urbanos, é comprovada, né, essa afirmação, que a maior parte da população está concentrada aqui, na parte centro-ocidental ou no centro-oeste. Nós temos os vazios demográficos lá ao norte, né, no extremo norte, são áreas congeladas, na geografia nós chamamos de anecúmenos, áreas que oferecem obstáculos, né, naturais para o assentamento humano. O restante da região aqui, que está próximo ao centro-ocidental, né, nós temos menos habitantes aqui devido às condições de vida precárias que a gente viu do leste europeu. Então, a população vai acabar migrando para o lado ocidental aqui para conseguir uma qualidade de vida melhor, né? Então, essas aglomerações que nós percebemos, elas estão próximas aos mananciais, aos rios. A população europeia ocupa as planícies de aluvião, aquelas que estão na margem direita e esquerda dos rios. O rio Reno, né, que é uma das mais importantes hidrovias comerciais da Europa, tem o rio Seno, Tâmisa na Inglaterra. O rio Tâmisa passou por um processo de despoluição, né, sensacional. Hoje o rio voltou a ter alguns probleminhas, mas por muito tempo foi um rio navegável, você podia pescar, entrar no rio. O rio Po fica na Itália. Depois temos áreas influenciadas pelo clima ártico, que nós vimos ao norte, onde temos até 2 habitantes só por quilômetro quadrado. Agora vamos fazer uma comparação com o mapa físico. O mapa físico me traz relevo
hidrografia, altitude e bacias hidrográficas. Então nós temos aqui uma área planáltica, né, onde nascem os rios e vão atravessando os países aqui. A diferença lá é que os rios são muito utilizados para navegação. A gente percebe aqui que o território europeu é reduzido e é todo recortado aqui, né, com mares, com estreitos, tem rotas comerciais aqui, muitas rotas comerciais. Então, o que é essa relação desses elementos, do clima, do relevo, da geografia, né? Aqui na Europa, né, vai influenciar muito a maritimidade, a proximidade dos mares, né, a influência do relevo também, é um elemento que influencia o clima europeu, as partes altas e as planícies. Tem aqui o clima mediterrâneo, né? E lógico que as formações vegetais dependem desse clima. A gente tem aqui, ao norte, tem uma tundra, tem uma floresta, que é a taiga, não é uma floresta gigantesca, como uma floresta equatorial, porque o clima lá é mais frio, né? O tipo de vegetação já é diferente. E também tem uma rede hidrográfica, não é tão grande assim, não tem grandes bacias hidrográficas, mas utilizam muito bem os rios que eles possuem lá. A Europa é extremamente urbanizada, né, devido ao desenvolvimento econômico, né, e isso acontece também, a busca por esse centro ocidental, por aquela região, por causa da concentração de importantes parques industriais. Então, ao longo das margens desses importantes rios, nós temos parques industriais, centros comerciais. Beleza? Trouxe aqui do clima só, né, que eu já havia comentado com vocês. As questões climáticas também influenciam, né, nos assentamentos humanos. Vamos lá, então vocês perceberam, né, que na aula de hoje nós tínhamos uma letra, um número, um código, letra D, né, que significa o descritor. Então, para essa retomada de conteúdos do segundo trimestre, foi utilizado os descritores da prova Paraná, né, para vocês relembrarem o que vocês estudaram, né, com uma base lógica, uma sequência de conteúdos aqui mais lógica, mais interessante para vocês. E lógico que vocês vão aproveitar quando forem realizar provas, testes, não só a prova Paraná, né, todos o tipo vai prestar um concurso, você vai trazer esse pensamento geográfico com uma lógica melhor para você. Então a gente viu o descritor 7, a gente analisou a formação territorial de diferentes estados-nação, usando os curdos, os Yanomamis, falamos sobre os conceitos de território, estado, nação. Usamos o descritor número 16, estratégias de apropriação do espaço geográfico, né, que reconfiguram relações socioespaciais dos seus diferentes agentes. A gente viu o Oriente Médio, a reconfiguração daquele espaço, que é uma região lá da Ásia, que vai se configurando e se reconfigurando nas suas relações socioespaciais. Os agentes são os conflitos, né, que existem lá, o domínio de território, aquela guerra ali, Israel-Palestina. Inclusive, lembrando que está sendo fechado um acordo inédito, né, que Israel vai abrir mão da soberania sobre alguns espaços palestinos aí. Parece-me que o presidente americano, Donald Trump, está mediando este acordo. O descritor 17, vimos as questões geopolíticas referentes ao espaço europeu, falamos sobre as migrações, né, via Mediterrâneo. Aí o descritor 18, analisamos questões geopolíticas na região do Ártico, né, nas regiões polares. Vimos a Guerra Fria que está acontecendo lá entre alguns países, a disputa de reservas energéticas. O descritor 19, relacionamos a exploração de recursos naturais, a ocorrência de impactos ambientais, né? Vimos algumas soluções para otimizar esse processo de exploração dos recursos, para causar menos impacto. E, finalmente, o último descritor 25, a gente compreendeu um pouco a relação entre a vegetação e outros elementos naturais no continente europeu e a ocupação dos solos, assentamentos humanos. Beleza, galera? Essa foi mais uma Aula Paraná. Até a próxima. Fui!